segundos, minha vida inteira estava exposta na internet. E eu não sabia como sobreviver. Fotos que eu nunca pensei que alguém veria. Conversas que eram só minhas. Pedaços da minha intimidade espalhados por telas que eu não controlava. Hoje eu vou contar como sobrevivi a isso. Como reconstruir minha vida digital do zero. E como você também pode fazer isso, se um dia precisar. Eu lembro do momento exato em que tudo desmoronou. Era uma terça-feira comum. Eu estava tomando café quando meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, notificações, ligações de números desconhecidos. No começo, achei que era algum erro, algum bug. Mas quando abri as redes sociais, vi meu rosto em lugares onde eu nunca tinha estado. Fotos minhas editadas, conversas privadas publicadas. Minha identidade sendo dissecada por milhares de desconhecidos. Era como se meu reflexo tivesse se partido em milhares de pedaços, espalhados por telas que eu não controlava. Nos primeiros dias, eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os comentários, as mensagens, as pessoas rindo da minha dor. Eu tinha vergonha de sair de casa, vergonha de olhar nos olhos de quem me conhecia, porque eu sabia que eles tinham visto. Todos tinham visto. E o pior era saber que eu não podia apagar. Uma vez na internet, sempre na internet. Essa frase ecoava na minha cabeça como uma sentença. Eu tentei denunciar. Tentei contatar plataformas, mas tudo era lento, burocrático, desumano. Enquanto eu esperava respostas, mais pessoas compartilhavam. Mais gente ria. Mais conteúdo era criado a partir da minha dor. Eu me sentia invisível e exposta ao mesmo tempo, como se eu não existisse como pessoa, apenas como entretenimento descartável. Como se minha dor fosse um meme, uma piada, algo para ser consumido e esquecido. Teve um dia que eu apaguei todas as minhas redes sociais, bloqueei todo mundo, mudei meu número, mas a sensação de vulnerabilidade não ia embora, porque o trauma digital não é só sobre o que as pessoas veem, é sobre o que você sente, é sobre perder o controle da sua própria imagem, da sua própria história. É sobre acordar todos os dias sem saber se alguém ainda está compartilhando algo seu. Sem saber se você vai ser reconhecida na rua. Sem saber se aquilo vai te perseguir para sempre. Eu parei de confiar nas pessoas. Parei de confiar em mim mesma. Cada foto que eu via de mim, cada memória online, virava um gatilho. Eu tinha medo de ser reconhecida. Medo de alguém ter guardado alguma coisa. Medo de que aquilo nunca fosse realmente acabar. Medo de que eu nunca mais pudesse ser só eu. Sem exposição, sem julgamento, sem vigilância. Minha ansiedade explodiu. Eu checava meu nome no Google todos os dias. Procurava por imagens, por menções, por qualquer rastro daquela exposição. E sempre encontrava alguma coisa. Sempre tinha alguém que tinha salvo. Que tinha repostado. Que tinha comentado. Era um ciclo vicioso. Quanto mais eu procurava, mais eu me machucava. Mas eu não conseguia parar. Perdi amizades. Porque algumas pessoas não entenderam. Acharam que eu estava exagerando, que era só desligar o celular, que eu estava sendo dramática. Mas quem nunca passou por isso não entende. Não entende o que é ter sua intimidade virada do avesso, ter sua vulnerabilidade transformada em espetáculo. Ter sua dignidade pisoteada por desconhecidos que nem sabem seu nome de verdade. Teve noites em que eu chorei até não ter mais lágrimas. Noites em que eu pensei em desistir de tudo, de apagar minha existência digital completamente, de mudar de cidade, de nome, de vida, porque parecia que não havia saída, que eu estaria presa naquele pesadelo para sempre. Minha família não sabia como me ajudar. Eles tentavam. Diziam que ia passar, que as pessoas iam esquecer, mas eu sabia que a internet não esquece, que aqueles arquivos estariam em algum servidor para sempre, que alguém em algum lugar ainda tinha acesso àquilo. E isso me consumia por dentro. Eu comecei a ter ataques de pânico, do nada, no meio da rua, no supermercado, em casa. Meu coração acelerava, minha respiração ficava curta, eu suava frio.
Sentia que ia morrer. E tudo porque vi alguém mexendo no celular olhando para mim. Ou porque recebi uma notificação inesperada. Ou porque alguém me reconheceu. Parei de usar roupas que apareciam nas fotos. Mudei meu cabelo. Tentei apagar qualquer semelhança com aquela pessoa exposta. Como se mudando minha aparência eu pudesse apagar o que aconteceu. Como se eu pudesse me esconder de mim mesma. E foi nesse momento, no fundo do poço, que eu percebi uma coisa. Se você já passou por algo parecido, me conte nos comentários. Como você lidou com essa sensação de vulnerabilidade? Porque eu precisava saber que não estava sozinha. E talvez você também precise saber disso. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você conheça alguém que está. E é importante que a gente fale sobre isso. A virada começou pequena. Muito pequena. Eu comecei a escrever. Não para publicar. Só para mim. Anotava como eu me sentia. O que me assustava. O que me deixava com raiva. O que me fazia chorar. E aos poucos, eu percebi que nomear a dor me dava um pouco de controle de volta. Não sobre a internet, mas sobre mim. Sobre minha narrativa. Sobre minha cura. Eu procurei ajuda profissional. Terapia. E pela primeira vez, alguém me disse que o que eu sentia era válido. Que trauma digital é real. Que não era frescura. Que eu tinha o direito de me sentir violada. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Uma violação. Da minha privacidade. Da minha dignidade. Da minha humanidade. Minha terapeuta me ensinou técnicas de respiração para os momentos de pânico. Me ensinou a identificar pensamentos intrusivos. Me ensinou que eu não era responsável pelo que fizeram comigo. Que a culpa não era minha. Que eu não merecia aquilo. E ouvir isso de alguém qualificado fez toda a diferença. Ela me explicou que o cérebro processa trauma digital da mesma forma que trauma físico. Que meu corpo estava reagindo como se estivesse em perigo constante. Que minha hipervigilância era uma resposta natural. E entender isso me ajudou a ter compaixão por mim mesma. A parar de me culpar por não simplesmente superar. Aprendi a bloquear sem culpa. A configurar privacidade como se fosse armadura. A não me sentir obrigada a estar disponível online o tempo todo. Aprendi que reconstruir minha vida digital significava, antes de tudo, reconstruir minha relação comigo mesma, com meu corpo, com minha imagem, com minha história. Eu conversei com pessoas de confiança, pessoas que não me julgaram, que não minimizaram minha dor, que não me disseram para simplesmente superar. E isso fez diferença, porque trauma se cura em conexão, em ser vista como humana, não como conteúdo, em ser acolhida, não julgada, em ser ouvida, não silenciada. Uma amiga me contou que tinha passado por algo parecido anos atrás. Ela nunca tinha falado sobre isso. E quando ela compartilhou comigo, eu percebi como o silêncio em torno do trauma digital é profundo. Como a gente se sente sozinha, como a vergonha nos isola, e como é poderoso quando alguém diz, eu também. Comecei devagar a voltar para as redes, mas diferente, com limites claros, com senhas fortes, com autenticação em 2 fatores, com listas de bloqueio quilométricas, com consciência de que eu não precisava compartilhar tudo, que privacidade não é paranoia, é autocuidado, é proteção, é direito. Cada pequena vitória era como costurar meus fragmentos de volta, fio por fio, até que eu pudesse me olhar no espelho sem medo. Teve dias ruins, dias em que eu via algo que me lembrava do trauma e desmoronava de novo. Dias em que uma notificação me fazia entrar em pânico. Dias em que eu queria apagar tudo de novo e desaparecer. Mas também teve dias bons. Dias em que eu postava uma foto e não sentia medo. Dias em que eu lia uma mensagem e não entrava em modo de alerta. Dias em que eu me sentia dona da minha narrativa de novo. Eu aprendi a identificar sinais de alerta. Perfis falsos, comportamentos obsessivos, mensagens invasivas, invasões sutis de privacidade. E aprendi a agir rápido, porque ignorar não faz o problema sumir. Ignorar só deixa você mais vulnerável. A internet não esquece, mas você pode se proteger.
Desenvolvi novos hábitos digitais. Não salvar senhas no navegador. Não clicar em links suspeitos. Não compartilhar localização em tempo real. Não postar quando estava emocionalmente vulnerável. Não aceitar seguidores que eu não conhecia. Pequenas ações que construíam uma camada de proteção. Tijolo por tijolo. Limite por limite. Aprendi a usar ferramentas de privacidade. VPN. Configurações de segurança. Revisão de permissões de aplicativos. Limpeza de dados antigos. Remoção de tags. Exclusão de contas antigas. Cada passo era uma forma de recuperar controle. De recuperar minha dignidade digital. Aprendi também sobre legislação. Sobre direito ao esquecimento. Sobre como denunciar crimes digitais de forma correta. Sobre quais órgãos procurar. Sobre como documentar evidências. Porque conhecimento é poder. E quanto mais eu entendia meus direitos, mais eu me sentia capaz de me defender. Participei de grupos de apoio online. Conheci outras pessoas que tinham passado por traumas digitais. E foi transformador. Porque ali ninguém minimizava a minha dor. Ninguém dizia que era só desligar o celular. Todo mundo entendia. Todo mundo tinha cicatrizes parecidas. E juntos a gente se fortalecia. E tem uma coisa que eu preciso dizer. O trauma digital deixa cicatrizes. Isso é verdade. Mas essas cicatrizes não definem quem eu sou. Elas me ensinaram força. Me ensinaram limites. Me ensinaram que eu posso reconstruir minha vida quantas vezes for necessário. Me ensinaram que vulnerabilidade não é fraqueza. Que pedir ajuda não é desistir. Que curar leva tempo. E que está tudo bem não estar bem. Podemos reconstruir nossa vida digital com consciência, cuidado e coragem. Hoje, eu uso a internet de forma diferente. Com respeito, com intenção, com cautela. Eu não compartilho tudo. Não me sinto obrigada a explicar minha ausência. Não preciso provar nada para ninguém. Não preciso estar disponível 24 horas. E isso é libertador. É poderoso. É revolucionário em um mundo que nos ensina a nos expor constantemente. Eu aprendi que nem tudo precisa ser público. Que existem momentos que são só meus. Que privacidade é sagrada. Que limites são necessários. Que eu não devo satisfação da minha vida para estranhos na internet. Que minha saúde mental vale mais que curtidas. Que minha paz vale mais que engajamento. Aprendi a celebrar pequenas vitórias. O dia em que eu postei uma foto sem medo. O dia em que eu não checei meu nome no Google. O dia em que eu recebi uma mensagem de desconhecido e não entrei em pânico. O dia em que eu fui reconhecida na rua e não congelei. Cada um desses momentos era uma prova de que eu estava curando. Aprendi também a perdoar. Não as pessoas que me expuseram, mas eu mesma, por ter confiado, por ter compartilhado, por ter sido vulnerável. Porque eu não tinha culpa. Eu não poderia ter previsto. Eu não merecia aquilo. E carregar culpa só me machucava mais. Se essa história te inspirou, deixe um comentário contando o que você faria diferente na sua vida digital. Quero ler cada relato. Porque falar sobre trauma digital ainda é tabu. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente quebra esse silêncio. Mais a gente normaliza a dor. Mais a gente valida a experiência alheia. Mais a gente constrói uma rede de apoio. Eu sei que tem gente assistindo isso agora que está passando por algo parecido. E eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Você não é fraco por sentir medo. Você não é dramático por se sentir violado. O que aconteceu com você é real. E você tem o direito de se proteger, de se curar, de recomeçar, de reconstruir sua vida nos seus termos. Não importa quantas vezes sua imagem foi compartilhada. Não importa quantos comentários cruéis você leu. Não importa quanto tempo passou. Você ainda pode reconstruir. Ainda pode estabelecer limites. Ainda pode criar uma relação saudável com o mundo digital. Ainda pode ser feliz. Ainda pode confiar. Ainda pode viver sem medo. As cicatrizes vão estar lá. Eu não vou mentir. Tem dias que elas doem. Tem gatilhos que aparecem do nada. Uma notificação, um nome, uma foto.
E por um segundo, você volta para aquele lugar. Mas com o tempo, você aprende a conviver. Aprende a respirar através da dor. Aprende a se ancorar no presente. Aprende a transformar dor em sabedoria. Vulnerabilidade em força. Medo em ação. Eu aprendi que cura não é linear. Tem avanços e retrocessos. Tem dias bons e dias terríveis. Mas cada dia que você escolhe continuar é uma vitória. Cada vez que você se protege é um ato de amor próprio. Cada limite que você estabelece é um ato de coragem. Aprendi também que reconstruir não significa voltar a ser quem eu era antes. Porque aquela pessoa não existe mais. O trauma me mudou. Mas não me destruiu. Eu sou diferente agora. Mais cautelosa. Mais consciente. Mais forte. E está tudo bem ser essa nova versão de mim. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu evoluí. Não porque o trauma foi bom. Nunca foi. Mas porque eu escolhi não deixar ele me destruir. Eu escolhi lutar. Eu escolhi curar. Eu escolhi reconstruir. E essa escolha fez toda a diferença. Não importa o que aconteceu, minhas cicatrizes digitais me ensinaram força e resiliência. E você também pode transformar suas experiências online em aprendizado, em sabedoria, em proteção, em exemplo para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para mais histórias reais sobre traumas digitais e estratégias de superação. Porque a gente precisa falar sobre isso. Precisa normalizar a dor digital. Precisa ensinar as pessoas a se protegerem. Precisa criar espaços seguros de fala. Precisa validar experiências. E precisa lembrar que reconstrução é possível. Sempre. Obrigado por me ouvir. Por estar aqui. Por fazer parte dessa jornada de cura coletiva. Por não me julgar. Por me ver como humana. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você é mais resiliente do que imagina. E você merece paz. Você merece segurança. Você merece recomeçar.